Hoje a gente vai falar da nossa grande beldade, cara. Aquele jeito de falar aparência feminina maravilhosa da Elenálise que por baixo dessa fachada ainda possui uma formação profunda, algo inimaginável. Quando a gente olha só pro lado exterior dela, não dá nem pra imaginar o que rola por trás, tá? Isso ocorre porque, como o próprio nome dela sugere, ela aparentemente tem uma conexãozinha aí com o deus dragão denominado Dragon Road. E nesse vídeo eu vou te explicar sobre o passado dela, todas as ações da Elenálise ao longo da história e tudo o que remete à grande maldição que ela tem. Porque existe uma coisa que não é explicada especificamente e não foi dentro do anime e não vai ser nem tão cedo na verdade. Bom, como tudo isso começou? A gente vai conferir tudo aos pouquinhos. Então vem comigo que eu vou te explicar essa parada toda, aproveita a pipoquinha, pega aquele teu suco ou uma água, né? A melhor coisa não tem, e vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que com base na maldição da Elenálise, se ela não receber uma sementezinha masculina, você deve saber do que eu tô falando, né? Agora dá pra você pensar besteira assim, ela acabaria morrendo devido ao acúmulo da mana dentro do corpo dela. E quando ela recebe a semente masculina, essa grande quantidade de mana poderia ser totalmente liberada na forma de cristais mágicos. Os sintomas da maldição diminuem inclusive durante a gravidez, o que com certeza você deve remeter a outra coisa. Ela teve filhos ou não teve filhos? Se diminui durante a gravidez, provavelmente sim. Então já tá respondido. Todas as crianças nascidas da Elenálise possuem um poder mágico excepcionalmente alto, e os cristais mágicos, resultantes das relações que ela tem, poderiam ser vendidos inclusive por um preço elevado. Basicamente, esse é o enredo geral de toda a maldição. Acabou o vídeo, pronto, valeu, tamo junto. Mentira, acabou nada, cara. Olha só, vamos lá pro passado da Elenálise, onde era o lugar mais sombrio que a gente tem que entrar, inclusive mais sombrio do que você pensa, tá? Mas não só no sentido ruim de ser pesado e tal, mas também por falta de informações em vista dela ter perdido total a memória. Pois é, ela foi encontrada dentro do cristal e perdeu totalmente a memória do que aconteceu antes disso aí. A gente começa direto pela lenda dos dragões antigos. Porque o que acontece? Dentro de um cenário que acontece numa narrativa principal de Mushoku Tensei, existe uma narrativa intitulada A Lenda dos Dragões Antigos. Essa história da lenda desempenha um papel crucial na compreensão do mundo das seis faces. Como assim, Deus? Eu não tô entendendo nada. Olha só. O protagonista dessa história é o Rei Dragão Mágico Laplace, é um outro dragão. Na linha do tempo de Mushoku Tensei, o deus demônio Laplace lá, né, que é mencionado, ele espalha os fatores do Laplace para planejar sua ressurreição, e o deus da técnica Laplace, também classificado como o primeiro dentre os 7 grandes poderes, era ele. Só que essas duas entidades aí eram originalmente a mesma pessoa antes deles serem divididos. O Rei Dragão Mágico Laplace, antes da sua alma se dividir e perder suas memórias, era esse cara. Agora, a ressurreição do deus demônio Laplace era conhecida assim como a atividade do deus da técnica Laplace. Só que eles não aparecem na trama principal de Mushoku Tensei, mantendo as suas verdadeiras identidades envoltas de mistério até o final da obra. Ó, a trama de A Lenda dos Dragões Antigos ocorre há mais de 5.000 anos antes da Segunda Guerra de Humanos e Demônios. E nesse período, Laplace estava se preparando para confrontar o Homem-Deus, Hitogami. Pois é, ele residia num lugar chamado Ryumeizan e vivia com uma garota da tribo élfica chamada Rostelina. Pega a visão, hein? Era uma elfa. Apesar de ter nascido numa tribo élfica, Rostelina possuía um nível exorbitante de mana dentro dela, que levava a provocar repetidas explosões mágicas e, consequentemente, prejudicar sua própria tribo. Como resultado, ela foi expulsa da tribo dela mesmo jovem, tá ligado? E o Laplace, quando conheceu ela, ele aconselhou e implantou um círculo mágico no corpo dela para conter o excesso de mana, permitindo ela viver uma vida mais tranquila. Ou seja, ele acabou com o fator da mana em excesso dentro do corpo dela. A Rostelina, então, passou a servir o Laplace e, em certo momento, ele compartilhou com ela uma narrativa do Conto dos Dragões Antigos. Esse era um relato sobre o evento da Era Mitológica, o destino entrelaçado entre os humanos e dragões e as razões subjacentes de todo o colapso do mundo, além do domínio humano. Uma história que a gente já contou aqui, né? O passado do Ostrid tem a ver com essa parada toda, e embora os pais da Kishirika, o Ostrid e Pirúgios, estejam presentes na narrativa, essa história não é exatamente edificante. Depois de ouvir isso aí, então, a Rostelina perguntou ao Laplace se tinha alguma maneira pela qual ela poderia ajudar ele a contribuir para o futuro do Ostrid. E o Laplace considerou utilizar essa imensa reserva de mana que a Roselina tinha para ajudar o Ostrid, que esgotava a mana dele quando utilizava a técnica secreta do Deus Dragão. Depois de numerosos ajustes, então, visando permitir que a Rostelina mantivesse as suas próprias memórias, o Laplace acabou perdendo as suas lembranças e sendo dividido em 2. A Rostelina adormeceu numa caverna depois disso subterrânea e ficou por milênios adormecidas,
presa num cristal, só que sem recuperar totalmente o seu ajuste. Então, cerca de 200 anos antes da principal narrativa história ali de Mushoku Tensei, a Elinálise emergiu com a capacidade de armazenar e compartilhar grandes quantidades de mana. Embora tenha perdido as suas memórias ao ser resgatada de dentro desse labirinto, graças ao Rudeus e o Worsted, ela construiu uma considerável aliança, tornando improvável um relacionamento direto entre a Elinálise e o Worsted, tá ligado? Contudo, é válido a gente ponderar aí que também tinha um momento em que o Deus Demônio, ressuscitado, né, o Laplace, e a Elinálise se encontrarão frente a frente um com o outro. E isso aí pode mudar o negócio todo, tá ligado? Então, resumindo, isso tudo que ela tem é uma maldição de antes até de conhecer o Laplace. O Laplace é quem curou a maldição dela, só que ela queria ajudar o Laplace e o Laplace acabava querendo ajudar o Worsted. E por isso que o Laplace começou a maldição novamente. Ele estava prestes a mudar essa forma e ajudaria o Worsted, que ele conseguiria pegar os cristais por dentro dela, tá ligado? Pegar a mana dela. Só que antes que pudesse terminar o seu trabalho, ele acabou lutando contra o Deus Lutador, aonde foi dividido no meio e perdeu a sua memória completamente. Agora nós temos dois Laplace. A Elinálise ficou lá no cristal e perdeu toda a memória dela de dentro daquela caverna. Ela concluiu essa explicação depois, mais pra frente da história. E aí é que nós entramos, originalmente cerca de 200 anos atrás, porque um amigo do Perugius resgatou a Elinálise desse labirinto onde ela estava presa. E aqueles que estavam aprisionados no labirinto pareciam todos perder as memórias e as emoções antes de serem capturados. No entanto, cara, as emoções da Elinálise foram todas restauradas alguns anos depois, quando ela foi acolhida pela tribo dos Elfos também. Embora ela não tenha recuperado as memórias dos últimos 200 anos, ela conseguia resgatar as suas emoções aí. E a propósito, quando ela foi resgatada do labirinto, ela ainda era uma garota jovem, tá ligado? Então assim, embora não seja claro se a conversão para a idade humana seja apropriada para ela, já que ela pertencia à raça dos elfos, ainda mais a pura, inclusive, ela era muito mais pura do que a própria Sylph, era possível que ela fosse muito mais jovem nessa época aí. E depois de alguns anos, o desejo dela, a libido dela, aumentou significativamente. Depois da primeira vez, quando ela se tornou mocinha, né? Então assim, a Elinálise se apaixonou por um elfo que vivia lá na aldeia naquela época, e eles se casaram, tiveram uma vida. Isso aí tu não sabia, tu nunca imaginava que ela se casou. Pois é, só que no entanto, a felicidade deles não durou muito tempo, porque o marido dela continuou vendendo os cristais mágicos resultados da Elinálise. Basicamente, o que ela tinha de óvulo não fecundado, ao invés de sair dela o sangue, né, na verdade saía cristais mágicos. E era uma grana boa, tá, que eles conseguiam no cristal desse. E isso começou a chamar a atenção de alguns bandidos humanos, que atacaram e mataram esse cara. Embora a Elinálise tenha perdido o marido dela, o desejo, a libido dela não diminuiu. E isso levou ela a acabar se envolvendo com vários outros homens da aldeia, o que eventualmente resultou na expulsão dela. Ela levou uma vida totalmente tumultuada por conta disso, como inclusive ela se tornou até uma mulher da noite, né? Se tornou uma escrava antes de se tornar uma aventureira. Ela passou assim por coisas, mano, que não dá nem pra imaginar. E embora tenha conseguido lidar melhor com o ressentimento, né, proveniente desses relacionamentos que ela teve, a reputação dela ficou manchada na parte, por exemplo, sul do continente central, aonde todo mundo, né, se aproveitava dela lá. Existia uma espécie de acordo tácito que ela só permitia participar do grupo caso fosse absolutamente necessário. E indo parar no mundo atual agora, a presença dos elfos no mundo de Mushoku Tensei é sugerida desde o início, por meio da Sylph, o que você pode até pensar que elas têm alguma ligação e tal, apesar de não se parecerem muito. Mas calma lá, aguarda a emoção que eu já te falo isso aí. E olha só, é normal, por exemplo, que os próprios elfos terem uma vida extremamente longa, varia entre 1000 a 2000 anos nesse mundo de Mushoku Tensei. Quando eles atingem aproximadamente 200 anos, eles continuam parecendo jovens na sua aparência. Entretanto, frequentemente estão enfrentando desafios reprodutivos por causa da constituição deles, ou seja, não é muito fácil eles terem filhos. Eles inclusive habitavam uma floresta oriental localizada próxima à Cordilheira do Dragão Azul, no continente de Miles. Além disso, possuía um excepcional senso de direção também, o que facilitava toda a orientação num ambiente que era, muito denso da floresta lá e pelos desertos desprovidos de pontos de referência. Embora a idade exata da própria Elinálise aqui seja desconhecida, era evidente que ela tem pelo menos 200 anos de idade, justamente por conta do que a gente falou do cristal, mas ela tá próximo disso, tá? Não é muito acima, mas também não é muito abaixo, porque a gente não sabe a estimativa de quanto tempo ela ficou presa dentro daquele cristal lá. Então, ela foi uma ex-integrante depois disso do grupo dos aventureiros Fang of Black Wolf, aquele que era liderado pelo Paul no passado, e se tornou amiga
dos pais do Rudolph lá, porque a Zenith também fazia parte do grupo. Dentro desse grupo, a função dela era escudeira. Ela se destacava, defendia esse grupo contra os ataques do inimigo, com o escudo favorito que ela tinha, e lançava ataques utilizando um florete, que era uma espada fina, né? Apesar da sua aparência glamourosa, maravilhosa, Elenalys atuava como uma vanguarda mais sólida, não só como um suporte da retaguarda. Então, a função dela de escudeiro visava atrair a atenção dos inimigos, e os ataques funcionavam como as iscas para que os colegas de equipe conseguissem atacar. Ela se destacava muito no combate de linha de frente, principalmente devido aos seus próprios méritos, tá ligado? Mas apesar do relacionamento complexo que ela teve com o Paul lá no grupo do Fans of the Black Wolf, ela nutria uma forte aversão por ele. Isso, segundo algumas teorias aí, é porque a gente sabe, né? Paul é um cara mulherengo, né? Adora pegar todo mundo, e ele já teve um caso com muita mulher. Acredite-se, dizem que ele teve um caso com a Elenalys também, e na verdade uma dessas mulheres sendo Elenalys, acabou que depois ele fugiu com a Zenith. Então assim, não tem toda a história contada, mas, né, pode ser que ela tenha ficado bolada porque ele simplesmente largou ela, assim como fez com a empregada, com a Lilia, né? Aconteceu, tava com a Zenith, teve filho com a Lilia, né? A garota pode ter ficado bolada, né? Tadinha dela, sofreu pra caramba nisso. Tanto que ela deixou claro pra caraca que ela não perdoaria o Paul pelo que ele causou pra ela no passado e pro próprio grupo quando ele se dissolveu. E se a gente voltar um pouquinho lá mais pra trás na história, cara, depois do desastre da mana lá do teletransporte, a Elenalys continuou em busca da família do Paul junto com a Roxy e os dois trabalhando pra isso. Durante a exploração do continente do demônio lá, o grupo acabou descobrindo o paradeiro da família do Paul com a ajuda do Imperador Demônio Kishirika, e a equipe se dividiu em duas partes, com a Roxy trabalhando até encontrar o Paul lá e informar ele sobre o paradeiro da Zenith, enquanto a Elenalys encontraria o Rudolph. Essa sequência de eventos pareceu uma progressão natural, dada todas as reticências da Elenalys em relação ao próprio Paul, a ponto de preferir até morrer do que encontrar com ele. Porque nesse contexto, o Rudolph estava lá nas terras do norte, né, no território nortenho, no continente central, marcado pelos invernos rigorosos que estavam lá, junto com o que aconteceu essa temporada do negócio da Sarah, né? Só que o Rudolph e a Elenalys optaram por esperar até que o inverno terminasse, e nessa época a Elenalys estava concentrada em atrair mais parceiros românticos. Ela enfrentava essa maldição que estava condenando ela à morte, caso não mantivesse as relações ali com os homens regularmente. A gente não sabe também qual o período de tempo. E durante o seu tempo do lado do Rudolph, ela percebeu a carta de recomendação que ele recebeu para a Universidade de Magia de Ranoa, oferecendo a oportunidade para o Rudolph estudar lá como bolsista. Inicialmente ele não considerou ir para lá, né, como opção de prioridade, focando em se encontrar com a Zenith. Só que a intervenção do Hitogami convenceu ele a se inscrever para investigar o incidente do teleporte. E a Elenalys também se matriculou na mesma universidade que o Rudolph, só que ela parecia dedicada a maior parte do seu tempo a procurar parceiros românticos no campus. E durante esse período ela adquiriu conhecimento básico de magia da água e magia de desintoxicação também. Nesse contexto aí, o Rudolph apresentou a Elenalys ao Cliff, um talentoso mágico neto do Papa de Miles, e o Cliff se apaixonou pela Elenalys e buscou vários conselhos do Rudolph sobre como iniciar um relacionamento com ela. Ainda que o Rudolph tivesse concordado com isso daí, o Cliff desconhecia a maldição e o comportamento promíscuo da Elenalys, e a igreja de Miles, a qual ele pertencia, valorizava muito a monogamia, o que tornava o comportamento da Elenalys algo inaceitável para eles. Mesmo que a Elenalys não tivesse interessada em relacionamentos duradouros e deixando claro o interesse de encontros casuais, o Cliff a princípio estava disposto, cara. Ele tava nem aí pra essa maldição dela. O Rudolph acreditava até que o Cliff, eventualmente, ele se arrependeria dessa decisão, mas no dia seguinte ele testemunhou lá o Cliff e a Elenalys agindo como um casal apaixonado. Também se torna evidente que a Elenalys não é uma pessoa só assim. Ela é uma pessoa genuinamente séria, cara, que possui várias características leais e, pô, uma garota real, tá ligado? Ele até pediu ela em casamento depois de declarar que curaria a maldição da Elenalys. Só que, cara, devido à antiguidade da maldição, a pesquisa para encontrar uma solução tinha sido muito difícil. E ele não tinha pistas iniciais, porque 5.000 anos atrás que começou esse bagulho. O Cliff, então, tomou a inspiração da história do Laplace sobre transferir maldições entre raças, e utilizando uma própria maldição como ferramenta, ele começou a desenvolver uma ferramenta mágica para suprimir essa maldição. O resultado foi uma espécie de fralda mágica, né? Uma calcinha mágica, sei lá, que apresentou resultados surpreendentes, e ele conseguiu suprimir. A ferramenta era capaz de neutralizar todo o acúmulo de mana do corpo da Elenalys, liberando mana externa e diminuindo as taxas de acúmulo. Ou seja, graças a essa parada, a Elenalys conseguiu viver sem se envolver sexualmente ali por mais de 1 ano, sem sofrer nenhum efeito letal da maldição. Ou seja, ela não morreu por mais de 1 ano tranquilamente. E quando o Cliff apresentou esse relatório da pesquisa na graduação, ele foi muito elogiado por essa conquista histórica que ele conseguiu. E a partir disso, os resultados da pesquisa foram usados também para suprimir a maldição do Ostrich, que ele também tem uma maldição, resultado do desenvolvimento de uma máscara especial
pra ele usar. Inclusive lá no final, né, com o Rudolph, quando aparece nas últimas que o Washington aparece, ele já tá usando essa máscara também. E dessa forma, a Elinalys passou a viver com o amante do Cliff nos bastidores da história do Rudolph. Porém, o papel dela ganhou mais destaque ainda, de novo, né, quando o Rudolph e a Sylvie se casaram, porque a Elinalys foi convidada pro casamento, obviamente, e enquanto parabenizava a Sylvie por isso tudo, as lágrimas que ela teve revelaram um baita de um segredo. Lembra que a gente tinha falado de uma possível ligação? Pois é, a Elinalys é a avó da Sylvie, mãe do pai da Sylvie, do Laus. Inclusive, a gente tinha falado já que ela teve vários filhos. Tá aí, ó. Apesar de toda a maldição, ela teve vários filhos, sofreu o desprezo, sofreu a perseguição da própria espécie. Consequentemente, a Elinalys ocultou sua verdadeira identidade e cortou laços completos quando as crianças se tornavam independentes. Ela cuidava até certo ponto. E quando a Elinalys conheceu a Sylvie na universidade, encontrou com ela lá, imediatamente ela reconheceu a conexão sanguínea que as duas tinham, que talvez fosse sua neta ou bisneta, só que ela manteve isso aí em segredo, tá ligado? No entanto, quando ela viu a felicidade da Sylvie, cara, foi algo que tocou ela profundamente, por isso que ela chorou. Quando a Sylvie também suspeitou isso e questionou a Elinalys se era sua avó, a descoberta ali da relação sanguínea das duas foi confirmada de uma forma incrível. Depois disso aí, o Rudolph se juntou à equipe de resgate para encontrar a Zenith, e também depois de receber uma carta sobre as dificuldades enfrentadas lá no labirinto, a Elinalys também entrou junto com esse grupo aí, incluindo o próprio Paul, né, com quem ela mantinha um relacionamento tenso. No decorrer dos eventos, a equipe enfrentou os desafios como o resgate da Roxy, mas no momento mais marcante, óbvio, foi aquela morte do Paul, quando ele se sacrificou para salvar o Rudolph na batalha contra o Guardião nas profundezas do labirinto. Além disso, a Zenith se tornou uma sombra da sua personalidade anterior, deixando o Rudolph com o coração partido. A Roxy auxiliou o Rudolph em toda a recuperação, né, disso tudo, como a gente viu, só que meio que quem deu aquele empurrão pro casamento foi mais uma vez a própria Elinalys. Foi ela que recomendou pro Rudolph considerar se casar com a Roxy. No entanto, o Rudolph até questionou ela, falou tipo, tu que tá dizendo isso aí, ô avózinha da Sylvie? Só que era claro, cara, pra Elinalys que a Roxy era uma aliada de muita importância pro Rudolph. Então, essa troca de palavras carregadas de emoção, especialmente considerando que o Rudolph tinha desempenhado um papel mediador entre o Cliff e ela, né, que era o parceiro dela nesse momento, ela só retribuiu. Coincidentemente, a Elinalys também desempenhou o papel agora intermediário entre a Roxy e o Rudolph, que eram parceiros predestinados um do outro. E embora todas as heroínas estivessem de alguma forma destinadas ao Rudolph, a Roxy tinha um papel singular na vida dele. Enquanto a Elinalys tinha se transformado sua trajetória com o Cliff agora, o Rudolph e a Roxy então se tornaram peças indispensáveis um para o outro. A Elinalys não era só uma pessoa impulsiva, sua lealdade era notável e ela frequentemente colocava as necessidades dos outros antes das suas próprias. Então, graças ao conselho crucial da Elinalys, o Rudolph finalmente tomou a iniciativa e propôs o casamento para Roxy. Esse gesto foi amplamente reconhecido pela própria Sylvie, o que levou ao reconhecimento oficial do seu relacionamento. Assim, o Rudolph oficialmente assumiu a Roxy como sua segunda esposa e posteriormente a Elinalys inclusive também trocou votos de matrimônio com o Cliff. O casal deu boas-vindas ao nascimento do seu filho, que é o Clive, e com o tempo estabeleceram vínculos com a família Greydat também. E assim, nós finalizamos a história de Elinalys. Espero que você tenha entendido, tá? Porque apesar de tudo o que aconteceu, ela passou por uma vida muito difícil, muito ruim. Acho que grande parte das pessoas que a gente fala aqui, normalmente tem uma vida bastante complicada, né? Os animes estão fazendo isso hoje em dia, botando vida difícil, mas depois acaba tendo um final feliz, conseguindo reverter toda a situação que ela passou durante toda a vida. E ainda jogando pra gente muitas descobertas incríveis, como o caso da Sylvie dela. Bom, se você curtiu e quiser mais de Mushoku Tensei, manda bala nos comentários, não perde essa não. E também aproveita aquele combozão completo bonito, hein? Like do ladinho ali, ó. Se inscreve e ativa esse sininho. Eu sei que você já pode estar inscrito, mas a galera que ainda... Tem bastante gente ainda que não está inscrito. Então se inscreve aí, cara. E ativa esse sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos na palma da sua mão. Assim a gente não vai nunca se desconectar. Vamos estar sempre conectado e falando muito mais de anime. Que isso aqui é coisa de fã pra fã, né? Tamo junto sempre, família. Beijão no coração de vocês e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!